irmãzinha não entregou pra gente, né? Já botou aí pra gravar? Aí a gente vai botar, se preparem lá, vou botar na caixinha de oração, que a gente vai orar, então lá em casa. Vamos orar uns pelos outros, oração, quebra cadeias, derruba muralhas, faz maravilhas ao nosso favor. Mas hoje, na aula passada a gente não conseguiu falar muito a respeito das promessas que foram cumpridas, né? Então hoje eu tentei casar uma coisa com a outra. Hoje a gente vai falar sobre a humanidade de Jesus e vou relembrar as promessas que foram feitas lá no passado, para a gente não deixar de mencionar na aula passada. Porque na aula passada a gente só ia ficar reafirmando as promessas que foram cumpridas. E hoje eu vou tocar nesse assunto, tá bom? Como a proposta da nossa aula, hoje, dentro do eixo doutrina cristã, a gente tem que entender por que doutrina cristã. Dentro da doutrina, as verdades que nós não podemos deixar que as pessoas ou palavras venham abalar. E uma delas é a humanidade do Senhor Jesus. Ele foi um homem? Sim. E tem gente que fala que ele não. E ele foi Deus? Sim. Depois a gente vai falar da divindade de Cristo. Mas hoje, dentro da nossa sequência de estudos, vamos falar da humanidade de Cristo, relembrando na aula passada do que foi profetizado a esse respeito. Amém. Então, o propósito da nossa aula é ressaltar a humanidade de Jesus. Ele viveu nessa terra como homem. Através dele, Deus realizou a obra salvadora. Amém? A razão. É importante mostrar que Jesus sofreu e passou pelas mesmas necessidades que nós, fazendo com que haja uma identificação maior entre nós e Cristo. Bom dia, vamos entrando aí, fique à vontade. Quanto mais a gente entende, queridos, aquilo que o Senhor Jesus passou nessa terra, aquilo que a gente passa, Ele sabe. Então, quando a gente coloca na presença dEle, quando a gente abre o nosso coração e fala, Senhor, eu estou sentindo isso. Ele também sentiu, Ele sabe. Olha, queridos, por que muitas vezes o Senhor permite adversidades na nossa vida, passar por apertos, aflições, para a gente aprender a ser capaz de interceder na mesma dimensão do sofrimento do nosso irmão. O Senhor Jesus passou por tudo o que passou. Ele foi aperfeiçoado na dor para ser capaz de entender as nossas dores. Então, ele foi homem e ensinou como homem como devemos viver. Ele entregava tudo para o Senhor, ele falava tudo para Deus, o seu Pai. E o Pai derramava a graça. A graça é o quê? É a força para a gente suportar, a força para a gente obedecer, a força para a gente cumprir a lei. Sem essa graça, a gente não consegue isso. Então, quando a gente entende que Jesus sofreu e passou por tudo, a nossa identificação com Jesus homem é maior. A nossa entrega também, ela consegue ser maior. Então, dessa forma, levar-nos a compreender que Cristo pode nos entender e ter empatia por nós, nas nossas dificuldades e nas dúvidas. Essa identificação abre as portas para a oração. Ela vai estar mais próxima, mais íntima. Todo entendimento, o entendimento vem paulatinamente. E a entrega também. Quanto mais a gente compreende, mais a gente entrega. Mais a gente experimenta, mais a gente entrega. Mais a gente experimenta, mais a gente entrega. O nosso coração tem que ser quebrantado no reconhecimento e também identificar. Por que é vigiar e orar? A gente vigia o nosso coração. Quando a gente identifica algo no nosso coração que não condiz com o Filho de Deus, o ciúme, por exemplo, a inveja, por exemplo, a raiva, por exemplo, quando a
de perdão nenhum. Porque a gente entende o seguinte, se eu estou com inveja, é porque eu estou querendo aquilo que a irmã está passando, certo? Só que a gente tem que entender que o que Deus tem para mim é para mim, o que Deus tem para ela é para ela. Eu tenho que me alegrar com a conquista dela, porque aquilo é para ela. E saber e ter a certeza de que a minha porção, aquilo que Deus tem para mim é meu, ninguém tira. Então eu não tenho motivo nenhum para sentir inveja de ninguém. É nesse entendimento. Mas o Senhor Jesus, ele não tem todos esses sentimentos. Ele sabe que nós somos falhos, mas nós temos que vigiar o nosso coração. Porque é dele que procede fontes para a vida e fontes para a morte. A maior prova de que o que é nosso, é Davi. Os irmãos estão ali, alguém vai ser ungido aqui nessa casa. Aí era para falar, não, Davi, fica aqui, nem tu sabe quem vai ser. Não, meu filho, vai lá cuidar das ovelhas. Isso não é para você não, você é muito pequenininho. Sente bem, é a única pessoa que poderia ser ungida aqui. Aí Deus manda buscar ele lá, né? O Samuel disse, enquanto ele não chegar, eu não... porque a bênção era dele. Exatamente. A mesma coisa José. José. Pode ter inveja, meu filho, mas se Deus falou que vai te dar, é teu, acabou-se. Não, no poço, vender como escravo. E a única atitude que nós temos que ter, eu amo a história de José, porque é o seguinte, em todas as aflições ele só tinha um objetivo, fazer o melhor naquele momento. Ele fazia o melhor quando ele era escravo. Ele fazia o melhor quando estava na direção da casa de Potifar, e prosperou. E ele foi injustiçado, mas ele fazia o melhor lá na prisão. Aquilo é o caráter dele. Exato. A gente tem que buscar aí, gente, independente das circunstâncias, Deus te colocou para fazer uma coisa, faça o melhor que você pode. Não é para ser reconhecido por ninguém, não. Mas Deus está vendo. Ele que te exalta. Tem momentos que eu vejo na igreja, tem igreja que está sendo sustentada ali porque uma pessoa invisível, geralmente uma senhorinha que ninguém vê, está lá na intercessão chorando pelos ventos. Entendeu? A intercessão na nossa casa, a gente pode até não estar vendo a transformação, mas Deus está ouvindo. E no momento certo, aquele coração endurecido, ele quebra, nem que seja no último minuto de respiro. Ele vai lá, quebra e salva. Por amor àquela oração que ele está fazendo. Quanto mais próximo, íntimo nós estamos na oração, em oração com o nosso Deus, mais ele opera. E mais os nossos olhos veem. Porque é importante a gente ver, mas vai ser grato. A gratidão tem que acompanhar a nossa vida. E viver um grande desafio. Eita, Jesus, que desafio grande. Oh, meu Senhor. Então vamos lá, vamos ler Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 20, porque é onde está embasado hoje a nossa história, o nosso estudo, tá bom? Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 20. Vamos fazer o seguinte, para todo mundo participar, cada um fala um versículo, tá? Vamos lá, vou falar o versículo primeiro. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, que era da casa e família de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo.
é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo, grande multidão, na milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: E agora, Glória a Deus nas alturas e paz na terra que vontade aos homens. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos já até Belém para ver se isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Então correram para lá e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes foram dita. E todos que ouviram se admiravam do que os pastores lhes diziam. mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como eles lhe tinham sido anunciados. Amém? Amém? Nós estamos falando aqui do nascimento do nosso Senhor. E hoje nós estamos comemorando o feito no qual Ele veio para a terra. Hoje é a ressurreição do Senhor Jesus. Amados, toda essa graça que Deus nos proporcionou na vida do Senhor Jesus foi necessário, porque se nós olharmos a sombra do Antigo Testamento, em que ele pediu para Moisés construir um tabernáculo, que simboliza toda a presença do Senhor Jesus, todo o plano de Deus com o Senhor Jesus, o tabernáculo não foi feito para que houvesse um sacrifício para perdão dos pecados. O cordeiro perfeito, sem ruga e sem mácula, oferecido para a remissão dos pecados, para a pacificação do homem para com Deus, houve esse intermédio. Antigamente era o sacerdote e Deus. Esse sacerdote era humano. Certo? Deus instituiu da linhagem de Arão, certo? Para que, através do sacrifício de um animal, do sangue, houvesse essa pacificação com Deus. Tudo aquilo ali simbolizava Jesus Cristo. Nós vimos, e vamos relembrar hoje, que o sacerdócio de Cristo é da ordem de Melquisedeque. Rei e sacerdote. Jesus é da linhagem do rei Davi, sacerdote segundo Melquisedeque, para fazer o sacrifício para a pacificação com Deus, que a gente fala paz, justificação. Perdão. Tudo através do sangue. Olha, estou fazendo aqui um esqueminha, poucas palavras, daquilo que o Senhor Jesus fez. Então o Senhor Jesus era rei e sacerdote, se entregou, derramou o seu sangue para que alcançássemos o perdão, através do sangue, perdão, justificação e paz. Tudo pela fé e arrependimento. O arrependimento prova a fé, que desencadeia a justificação, a pacificação nossa com Deus e o perdão. Antes do Senhor Jesus, antes desse sacrifício, nós éramos condenados à morte eterna. E através do Senhor Jesus, nós alcançamos a vida eterna.
passou quando Jesus estava no ventre de Maria era para ele vir e se sacrificar por nós, para que pudéssemos ter a vida eterna. E era necessário que ele viesse em forma de homem. Por quê? Porque só o homem pode fazer um sacrifício para agradar a Deus. Se ele viesse em forma de Deus, de anjo, não iria acontecer. Porque a humanidade